Qual o significado profético desse conflito? Porque sempre que nós temos algo parecido acontecendo, no meio da igreja, sobretudo a igreja evangélica, começa aquelas conversas, já é o fim dos tempos, e Jesus já vem, e uma série de coisas, assim como aconteceu com a pandemia. Inclusive, na época da pandemia, logo quando iniciou, eu vi muitos irmãos que falaram para mim, Wanderley, agora vai ser um tempo em que muita gente vai se converter por causa da pandemia, né? Um vírus que colocou todo mundo de joelhos. Então, o mundo está de joelhos por causa de um vírus. E eu sempre sustentei o seguinte, isso não converte ninguém. Na Bíblia, nós só vemos tocados, de fato, por milagres, aqueles que já tinham sido chamados por Deus para crer. E foi Jesus que disse que esse tipo aí, ele só acredita nele, e eu deixo bem claro, momentaneamente, se vir sinais e milagres. Ele estava fazendo uma crítica ali quando ele disse, se não vir sinais, de modo nenhum crereis. E no mesmo livro lá de João, no Evangelho de João, ele diz claramente que bem-aventurado, quando ele fala com Tomé, é aquele que não viu nada, não viu ressurreição, não viu milagre, não viu nada, mas creu. Então, a partir disso, porque o que acontece é que a igreja evangélica ela vai pelo mesmo caminho que o mundo incrédulo vai. A maioria das vezes, e a maioria das pessoas vão por esse caminho. E começam a dar ouvidos e a crer em coisas sensacionalistas que não tem nada a ver com o evangelho na realidade. Então, o que eu quero tocar para você hoje é justamente falar para você sobre esse significado verdadeiramente profético, não só do que está acontecendo agora, mas do que vem acontecendo ao longo dos séculos com Israel e os seus conflitos ali na Palestina, com os vários grupos que combatem Israel. Como nós vemos aí, o próprio Hamas, que na verdade é um grupo sunita, né, de origem sunita, e que é um grupo terrorista mesmo. Então, nesse momento, Israel não batalha contra uma nação em particular. Israel batalha contra um grupo terrorista, em que um dos locais representados, que esse grupo representa ali a faixa de Gaza. Por isso o combate se dá do lado de Israel, atacando a faixa de Gaza, né? Então veja, é bom nós entendermos isso. Agora, o que eu quero colocar para você aqui hoje é justamente esse lado bíblico, esse lado profético. Porque alguns vêm e perguntam, quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão nisso tudo aí? Veja só, o Hamas, ele defende a extinção de Israel. Eles defendem um Estado completamente palestino, ou seja, um Estado deles, islamita, inclusive. E que Israel seja banido do mapa. Essa é a ideia. Só que nós não podemos, nós que cremos na Bíblia, nós não podemos deixar de observar que aquele povo lá, aquele povo israelita, eles são chamados povo de Deus. E que aquela terra que o Hamas e outros grupos radicais querem tomar de Israel, do povo que recebeu a promessa, é justamente aquela terra foi dada por Deus para Israel. Agora, se as pessoas quiserem entrar por uma lógica totalmente humanista, aí sim, eles vão ter a defesa deles, porque eles vão dizer, mas o povo tinha sua terra,
e Israel foi mandado para lá para tomar a posse daquela terra, não foi assim? Mas é bom lembrar que isso é algo que aconteceu desde dos filhos de Noé. É uma outra questão, que quando o filho de Noé, o Cão, né, ele foi amaldiçoado por Noé, diz claramente que ele seria servo. Ele seria servo de Sem e Jafé. Então, e aquele povo ali daquela região descende de Cão. Há uma grande descendência ali de Cão. Eles descendem de Cão. Então é um outro ponto que eu quero só colocar aqui como um adendo nessa questão. E aí eles servirão. É por isso que tempos depois Deus manda, através de Moisés, que os espias deem uma chegada na terra, depois manda que se apropriem daquela terra, e aí eles entram na terra, que na verdade, lá da época de Noé, era do povo que tinha a promessa de Deus. Então esse é um dos pontos que eu quero deixar bem claro. Só que no pensamento palestino, não, a terra é nossa. E Israel veio e entrou nela. E nós não reconhecemos Israel. Israel vem e diz, não, a terra é nossa, porque era desde os idos tempos de Noé, que a terra é nossa. Nós saímos de lá, mas agora estamos voltando para a terra, voltamos para a terra e ela é nossa. Voltamos para a terra e ela é nossa. Inclusive, houve uma polêmica muito grande em 1948, quando Israel foi verdadeiramente estabelecido como nação, porque Israel, até 1948, existia um povo, né? Porque nação tem que ter um povo, basicamente um povo e uma terra. Então Israel não era reconhecido como nação, porque tinha um povo, mas não tinha terra. Quando a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, reconhecem que Israel tem uma terra e que Jerusalém faz parte disso, então nós temos agora uma nação, a nação de Israel. E aí, mais uma vez, os palestinos e as mais diversas frentes políticas e terroristas não ficaram nada satisfeitos. Então, o que nós temos aí para entender historicamente é isso. Agora, o que eu quero mostrar para você é o lado bíblico da coisa. É o que a Bíblia diz. Eu quero ler em Gálatas, que eu estou falando esses dias sobre Gálatas, sobretudo no programa de rádio, que você pode assistir de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, ali na Rádio Amazônia Viva, 89,5, às 7h30 da manhã. Muito bem. E você de qualquer parte do Brasil no aplicativo, né, da Amazônia Viva. Tá certo? Então aqui no capítulo 4 de Gálatas, diz claramente assim, 4:29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, que era Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, que era Isaque, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava, está lá em Gênesis isso, lança a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. É claro que Paulo aqui está tomando a história para falar da graça de Deus. E eu estou agora pegando aqui em Paulo, que está mais resumido, quando ele diz claramente que o filho da escrava, que é Ismael, do qual descende, vem daí, é a raiz dos islamitas, do islamismo. Então diz claramente que o povo escolhido de Deus é o descendente de Isaque, não o descendente de Ismael.
Tá? É o povo de Israel. Então, esse é o posicionamento bíblico cristão, e isso é para aquele que crê na palavra, na Bíblia, como a palavra de Deus, é único e suficiente livro para aquele que crê no Deus de Abraão. Então, nós que cremos no Deus de Abraão, nós cremos na história como está contada aqui. E é por isso, sim, que a história estando contada desse modo, crendo no Deus de Abraão, nós cremos na história que a Bíblia conta. Que alguém vai perguntar, vocês estão do lado de quem? Biblicamente falando, não nesse lado humanista, materialista e ateu, ficando só com a questão histórica, sem entender o que a Bíblia diz. Qualquer pessoa vai ficar do lado dos palestinos, e no caso até do Hamas, no sentido não da violência, mas o local é deles. Nós que cremos na palavra, nós que cremos no Evangelho, entendemos que, e cremos na palavra desde o início de Gênesis e Apocalipse, no que está escrito nos dados históricos, nós ficamos com a história, como eu falei aqui, desde Cão, do filho de Noé, que foi amaldiçoado, depois da saída do povo do Egito para a terra prometida, e toda aquela história antes de Ismael, né? Antes da saída do povo do Egito, nós temos a história de Ismael e de Isaac. Isaac sendo o filho da promessa e Ismael sendo o filho da escrava, do qual descendem os islamitas. Então, sendo assim, nós estamos do lado de Israel, quando diz que o Estado é de Israel e Jerusalém é a capital também, que Deus prometeu a cidade do grande rei para o povo de Israel. É isso que nós vemos, é isso que nós cremos. Sempre quando há esses conflitos, as pessoas falam, Jesus já está voltando. Temos que buscar mais a Deus, tem que se converter. Meu irmão, eu vou mostrar para você versículos bíblicos aqui, eu vou ter aos milhões para dizer que você tem que buscar a Deus sempre. Você tem que orar sempre, você tem que ler a Bíblia sempre. Não é porque agora está havendo um conflito em Israel, é sinal do final. E por que antes você não estava buscando a Deus? E por que antes você não estava orando a Deus? Porque nada, conflito nenhum, como eu já falei aqui para você, milagre nenhum, o céu que desça, a terra que suba, nada disso é maior do que o que está escrito, meu irmão. Que é a revelação que nós temos, que é a palavra. Então, as pessoas estão buscando o tempo todo sinais, prodígios, maravilhas, ou então catástrofes, para que possam crer que Jesus está voltando. Não, meu irmão. O maior sinal da volta de Jesus, inclusive, já foi dado, que é a palavra sendo pregada e a palavra que traz Jesus, conforme Atos 3, 21. É a palavra da restauração que traz Jesus. Para quem não sabe, lá por, acho que mês de fevereiro de 99, apareceu no céu lá o sinal do Filho do Homem, mesmo que foi dado, e uma hora eu vou falar sobre isso aqui, o mesmo que foi dado no dia que Jesus nasceu. Até a NASA, né? A NASA, como os magos dos tempos modernos, a NASA foi a única que viu e pôde realmente propagar para o mundo, que viu este sinal. E ela mesmo disse, é o mesmo sinal, é o mesmo fenômeno, assim que ela diz, que foi visto no dia que Jesus nasceu, que tem todo um simbolismo, mas o mundo cristão não vê, porque não é nada espiritualista, sensacionalista, entendeu? Então,
Ninguém falou, ninguém fala. Acho que só nós estamos falando sobre isso. Não fala, não se dá valor nenhum, mas tem um profundo significado que em breve eu estarei falando aqui para você. Entendeu? Isso é um sinal. E qual é o sinal? Que existe uma palavra sendo pregada, uma palavra de restauração. Isso é o mais importante. É a palavra que põe Deus no lugar de Deus, que os homens estão tirando Deus do seu lugar. E os homens, os seres humanos hoje, eles só se apegam ao que é palpável, aquilo que é tangível. Como um Tomé, o povo de Deus hoje age. Age como Tomé. Só acredita se estiver havendo um conflito, uma guerra, uma catástrofe. Ali como está havendo os terremotos ali no Afeganistão. Então quer dizer, então vamos. Aí começam a ter visões, começam a ter revelações. E esquecem da visão maior, esquecem da revelação maior que a palavra. Esquecem disso. Você está junto com esse povo nisso aí? Você está no mesmo caminho? Que você não venha dizer para mim que é porque você pula, você grita, você chora, você fala em línguas e profetiza que você crê. Você crê para mim e para a palavra se você crê na palavra. Está acima de qualquer profecia, de qualquer coisa que você faça. Porque eu também creio no poder de Deus, creio nas curas, creio nos milagres, creio nas revelações, mas nada disso toma o lugar da palavra. E qualquer palavra, mesmo que desça fogo do céu, que a terra suba, e o céu desça, mas se não estiver de acordo, claro, com a palavra e uma interpretação sadia dela, eu não poderei crer, não vou aceitar e não creio, porque para mim a palavra é suficiente. Eu estou guardado debaixo do sangue de Cristo e o Espírito de Deus está na minha vida, porque Deus me amou e me ama e me amará, o que a Bíblia diz, até o fim. Então eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não ando pelo que está acontecendo. Não, eu tenho que pregar, tenho que levar a palavra, tenho que ajudar quem sofre, estender a mão para quem está sofrendo, dentro das minhas limitações, onde estou circunscrito, segundo o meu poder, que é assim que Deus vai cobrar e exigir de mim, segundo o meu poder, o meu entendimento, o meu talento, segundo aquilo que Ele me deu. Não, Deus não vai cobrar de você nem de ninguém nada mais do que Ele deu. Ele vai cobrar só o que Ele te deu. Então, o que Ele te deu, Ele vai querer saber de você. O que é que você fez com o talento que eu lhe dei? Ou o que é que você fez com os talentos e os dons que eu te dei? O que é que você fez? Você usou? Você colocou eles para se desenvolver, para multiplicar? É isso. Enquanto você está perdendo tempo, procurando saber de balela, quantos chifres tem a besta, o maligno está operando em outros lugares que você nem vê. Está operando no sensacionalismo na igreja, nas mentiras dentro da igreja, nas falsas profecias dentro da igreja, entendeu? No fuxico dentro da igreja, nas conversinhas, em tudo de ruim dentro da igreja, e de uma volta grandiosa ao judaísmo, a guarda da lei, a sobe e desce monte. Está desse jeito o negócio, e você está lá pulando, gritando, e numa oba-oba, e ninguém quer saber da palavra verdadeiramente. E ninguém quer saber do evangelho da graça de Deus. Então eu vou ficando com o que a palavra diz, né? Eu vou ler aqui para você alguns textos, vou citar aqui para você Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, a salvação é dom de Deus, enquanto a igreja, na sua maioria, quer ser salva, a igreja quer ser salva pelas obras, pela lei, pela guarda de sábado, por jejuns, por vigílias, subida de monte, e uma série de coisas para mortificar a carne. A carne se mortifica não é com jejum, não, irmão. A carne se mortifica é com obediência à palavra. É ser uma nova criatura, é servir a Deus. Vai ficar sem comer agora, daqui a pouco acabou, vai ter fome de novo, daqui a pouco o problema vem de novo. Se Deus fizer uma obra no teu coração através da palavra, você não precisa desse sacrifício, você fica com a palavra. Quer saber mais? Vai lá no blog também, Mensagem Restauradora, blogspot.com, e procura lá o jejum
e a graça de Deus e vai receber mais disso, vai aprender mais sobre isso. Você ficar livre das amarras da lei e ficar com a palavra e sem temor de outras coisas, só com o temor e tremor de Deus na tua vida, que é o que você está precisando. Temor e tremor de Deus, para você servir a Deus em temor e tremor, que é isso que Deus quer de todos nós. Não é ficar fazendo ato profético, é ficar montando um grupo bem grande para ir para as ruas, que aí termina tudo falando de política, de uma série de coisas que não tem nada a ver com o momento que se está vivendo, interesses outros. Quando eu digo política, todos nós somos seres políticos, eu entendo. E é necessária a política, mas não a politicagem e fazer as coisas apenas com fins meramente políticos. Então, tudo que eu vejo aí com relação a essa guerra é um trabalho sistemático e do próprio sistema religioso para pôr a gente o tempo todo acorrentado nas coisas. Porque quem conhece o Evangelho, pouquinho, sabe claramente que Jesus vem, e quem conhece um pouquinho o Evangelho se sabe, né? Conhece-se, tem um autoconhecimento, se conhece, igual dizendo, se conhece, tem um autoconhecimento de ser alguém salvo em Cristo. Isso não vem de vós, como ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso. Então, pare um pouquinho para pensar, para que você fique verdadeiramente com o Evangelho, para que você fique verdadeiramente com a palavra e deixe essas tolices todas de lado. O que você puder fazer para ajudar quem está sofrendo neste conflito ou nos outros conflitos no próprio Brasil. Nós estamos vendo a seca na Amazônia, nós estamos vendo a enchentes em outros lugares. De um lado enchente, do outro lado seca. Vê a sua mão a possibilidade de ajudar, ajude. Você tem condição de ajudar nesses conflitos, de Israel, no sentido de ajudar quem está sofrendo, quem perdeu suas casas, quem perdeu suas famílias, ajude. Mas não pegue isso, não tome isso para ficar aí apenas falando e dizendo a respeito de que Cristo vem. Não, pegue tudo isso para que você seja melhor, para que você possa servir a Deus melhor, entendendo, eu sou salvo pela graça, Jesus me salvou, está na minha vida, eu sou o templo do Espírito Santo, e o que eu tenho que fazer é ajudar aqueles que estão sofrendo e orar para que Deus opere no coração e vida de todos. E aí você deixa as demais coisas nas mãos de Deus, fazendo você a sua parte. Não se isente. Você não foi chamado para ser um isentão. Você foi chamado para tomar uma posição de servo de Deus e de ajudar quem precisa. Tá certo? Deixa eu orar por você, pedir uma bênção especial de Deus para a sua vida nesse momento, que essa palavra tenha verdadeiramente despertado você em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por esse momento, te damos graças por essa palavra. Venha abençoando todos que estão conosco, que ao ouvirem a palavra possam ter de fato entendido, tenham sido despertados, Senhor, meu Deus, para ficarem contigo, para ficarem com a tua palavra, não por aquilo que não viverem conforme aquilo que estão vendo, mas viverem pela palavra, vivendo pela fé, o que a tua Escritura nos diz. E nós cremos, nós que cremos na Bíblia, como a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, continua abençoando todos os que estão conosco, que nos acompanham. Abençoa este lar, abençoa essa família, esse marido, essa esposa, esses filhos. Abençoa esse lar, derrama paz, harmonia, união. Enche o teu povo de fé, de graça, de bondade e de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.